Vanaka, everyone. Wonderful to Olá see a you again. todos. É muito bom vê-los de novo. I will start our meeting tonight with prayer, so I invite you to kneel. Eu vou iniciar essa com uma oração. Our loving God in heaven, Querido Deus que estás nos céus, it's been a long 12 months since we've met together here in the islands of the sea. tem sido uns longos 12 meses desde que nos encontramos aqui nas Ilhas dos Mares. We have very precious memories of the past, Temos memórias preciosas do passado, but may this present camp meeting bring us closer together and closer to you. mas que essa campal nos traga mais juntos umas às outras e mais junto de ti. We invite your presence to give clarity and understanding. Convidamos a tua presença para nos dar entendimento e clareza. Bless us with an understanding of your character, Nos abençoa com o entendimento do teu caráter, that we might be transformed by it. para que assim possamos ser transformadas. We ask this in Jesus' name. Amen. Pedimos em nome de Jesus. Amém. It's been a long week and the weather is very warm. Tem sido uma longa semana e está bastante calor. So we're going to tackle something simple tonight. Então, hoje à noite vamos falar sobre algo mais simples. I've asked you to bring your Bibles. Eu pedi que trouxessem as vossas Bíblias. And I can see they're already open and ready. E eu já vi que estão abertas. If you'd like to go to 2 Peter chapter 1, verse 12. Então, vamos para 2 de Pedro. Second Peter 1:12. 2 de Pedro 1, versículo 12. Wherefore I will not be negligent to put you always in remembrance of these things, though you know them, and be established in the present truth. Por isso, não deixarei de exortar-vos sempre acerca dessas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. This is the second letter of Peter to the members of the church. Essa é a segunda carta de Pedro aos membros da igreja. And he's going to remind them of things that he's already said and written to them. E vai lhes fazer lembrar de coisas que já disse e que já escreveu para eles. The purpose of that is that they can be established in what is present truth. O propósito disso é para serem estabelecidos naquilo que é a verdade presente. So we're going to go over tonight things that you already know. Então, hoje à noite nós vamos ver coisas que vocês já conhecem. To establish us. Para nos estabelecer. So we've been talking about the early and latter rain. Então, nós temos falado sobre a chuva temporá e serôdia. And where do we mark the beginning of the early rain? E onde marcamos o início da chuva temporá? 2001. 2001. Early rain. Chuva temporá. Then we've got the Sunday law. Depois temos a lei dominical. I'm going to write 2024. Eu vou escrever 2024. The latter rain and then close of probation. Temos a chuva serôdia, depois o fechamento da porta da graça. So we know the early rain is this period from 2001 to Sunday law. Então, nós sabemos que essa chuva temporá é esse período de 2001 à lei dominical. And where do we mark the midnight cry?
E onde nós marcamos o clamor da meia-noite? 2018. 2018. So how much of this history is early rain? Então, o quanto dessa história seria a chuva temporã? The whole history. Toda essa história. What's the difference between the rain that came prior to 2018 and the rain after? Qual a diferença da chuva que veio antes de 2018 e a que veio depois? If we think of the agriculture model, what would be the difference? Se a gente pensa no modelo da agricultura, qual seria a diferença? What did the early rain produce here? O que a chuva temporã produziu aqui? Big voice. Well, there's a seed. We place the seed here. A semente a gente coloca ela aqui. Rain's going to come and create what? Vem a chuva e cria o quê? Blade. O fruto. And then more rain's going to come and create fruit. Mais chuva, então, vem. We know in the latter rain, we get the maturity of that fruit. Depois, na chuva serôdia, nós temos esse fruto amadurecendo. We could say the difference between the blade and the fruit is complexity. Nós poderíamos dizer que a diferença entre a folha e o fruto é a complexidade. But this is still rain that has produced this blade. Mas aqui ainda temos a chuva que produziu essa folha. Então, primeiro produz a folha e depois o fruto. It's created a new life form. Criou nova vida. Everything that is needed is in that seed. Tudo que é necessário está nessa semente. And the messages are going to cause growth. E as mensagens vão causar crescimento. You can't have fruit unless you have the blade first. Não dá para ter o fruto sem que primeiro a gente tenha a folha. It has to start somewhere. Tem que começar em algum lugar. But we can see how much more complex this plant is here from its beginning. Mas a gente consegue ver o quão mais complexo está essa planta aqui do que no seu início. What we want to do tonight is to have a look at what's simple to see if it can help us to understand what's complex. Então, o que a gente quer fazer hoje à noite é olhar para o simples para ver aquilo que é complexo. We will see that what's complex is a repeat and enlarge of what's simple. O que a gente vai ver que o complexo é uma repetição e ampliação daquilo que é simples. Around about the turn of the century, Algures na virada do centenário, which makes me feel really old, que me faz sentir velha, I went on a search of the Bible. I wanted to understand something. eu fiz uma pesquisa na Bíblia porque eu queria entender algo. I wanted to understand Luke 21:24. Queria entender Lucas 21:24. It talks about how Jerusalem will be trodden down of the Gentiles until the times of the Gentiles be fulfilled. Porque fala de Jerusalém sendo derrubada e até que se cumpra o tempo dos gentios. I had believed for some time that that verse was fulfilled in 1967. E durante algum tempo eu acreditei que esse verso foi cumprido em 1967. When Israel defeated an alliance of Arab nations in the Six-Day War. Quando Israel derrotou uma aliança árabe numa das guerras. The literal Jews had retained literal Israel, the literal glorious land. Os judeus literais obtiveram uma terra gloriosa literal. And as I try to understand this verse, E ao tentar entender esse verso,
the thought came to my mind that what would help me was an understanding of the daily. Pensamento surgiu que o que iria me ajudar era o entendimento sobre o contínuo. I don't know where that came from, but I thought if I understood the daily, I'll understand Luke 21:24. Não sei de onde isso veio, mas na minha mente, se eu entendesse o contínuo, eu ia entender Lucas 21:24. It's very hard, and I think impossible, to empty your mind of preconceived opinions. Eu acho que é muito difícil de esvaziar a nossa mente de ideias preconcebidas. I tried to do that, Eu tentei fazer isso, but there was a little file in my brain that said the daily was Christ's heavenly ministry. mas eu tinha um arquivo na minha mente que dizia que contínuo era esse ministério de Cristo. But I needed to understand that for myself. Mas eu precisava entender isso por mim mesma. That search for the understanding of those two things went over a couple of years. Essa procura dessas coisas durou alguns anos. And I found the answer to the question on the daily in the Seventh-day Adventist Bible commentary. E eu consegui a resposta para o contínuo num comentário bíblico adventista. I looked through many sources. I had all the lexicons and thesauruses, all the language tools. Procurei em várias fontes, tinha todos os léxicos e toda a linguagem necessária, todas essas ferramentas. But the Seventh-day Adventist Bible commentary laid it out very clearly. Mas esse comentário bíblico adventista colocava isso muito bem. Because what it did is it laid out the two views side by Porque side. o que fazia era me dar as duas visões lado a lado. The old view that the daily was paganism. A perspectiva ou a visão antiga de que era o paganismo. And the new view, which was really an old view, that it was Christ's heavenly ministry in the sanctuary. E a nova versão, que na verdade é antiga, era o ministério de Cristo no santuário. Those two views were at odds with each other. E essas visões estavam batendo de frente uma com a outra. But when they laid out the two histories, it became evident that it was paganism. Mas quando colocaram essas duas visões ou perspectivas, era evidente que era o paganismo. I was pretty happy to get that understanding. Eu estava feliz por ter esse entendimento. And I thought, I wonder how many other people out there are teaching this. E eu pensei, quantas pessoas por aí será que estão ensinando isso? And I did a Google search. E fiz uma pesquisa no Google. And I found an audio recording of Elder Jeff Peppinger. E eu encontrei áudio do ancião Jeff Peppinger. He not only explained the daily, não só ele explicava o contínuo, but he also explained Luke 21:24. mas também explicava Lucas 21, verso 24. That the times of the Gentiles had been fulfilled in 1798. Que o tempo dos gentios tinha sido cumprido em 1798. And that message gave me the answers to my two questions. E essas mensagens me deram as respostas para as minhas duas perguntas. And I thought, sign me up, I've found my people. E eu pensei, podem colocar minha assinatura, encontrei meu povo. The message of the daily is a mensagem message do prior contínuo to 2001. é uma mensagem que vem antes de 2001. The 25:20 is part of that early rain. E os 25:20 fazem parte dessa chuva temporal.
And Elder Jeff brought those two messages together with great clarity. E o ancião Jeff juntava essas duas mensagens com clareza. It created a blade in me and a blade in the movement. Criava em mim uma folha e uma folha no movimento. When Elder Tess comes along in 2018, Quando o anciã Tess vem em 2018, she's going to take these messages that are very simple ela pega nessas mensagens que são bastante simples and add complexity to them, e adicionar a isso complexidade, because she's going to show that they are complex historical events. porque ela vai mostrar que são eventos históricos complexos. We got the simple messages and they did their work. Nós tínhamos as mensagens simples e elas fizeram o seu trabalho, But we needed the complexity to create fruit. mas precisávamos do complexo para criar fruto. And so hidden histories in Daniel 11 come to life. Depois das histórias que eram escondidas ou estavam escondidas de Daniel 11, And we are now understanding line upon line in a greater degree than we had before. essas histórias vieram à luz e a gente passa a entender linha sobre linha de uma forma mais ampla. What the early rain does is it gives us bones. O que a chuva temporal nos dá são ossos. And we need to put more flesh on those bones. E a gente precisa acrescentar carne a esses ossos. But the bones are still valid and they give us the basic structure. Mas os ossos, eles são válidos e nos dão uma estrutura base. So I want to start by reviewing some basic structure tonight. Então eu quero começar por rever uma estrutura básica hoje à noite. And I'm going to be reminding us of things we already know. E vão nos fazer recordar de coisas que já conhecemos. So we're going to review something that we've done to death here. Vamos rever uma coisa que a gente já fez And look at the prophecies of Daniel. e olhar para as profecias de Daniel. So Daniel lays out 4 prophetic histories Daniel nos dá 4 histórias proféticas that are built on the principle of repeat and enlarge. que são construídas no princípio de repetição e ampliação. So what are our chapters? Quais são os capítulos? Four prophetic histories and how many kingdoms of prophecy? 4 histórias proféticas e quantos reinos proféticos? Babylon, Babilônia, Medo-Persia, Médio-Pérsia, Greece and Rome. Grécia e Roma. And with Daniel 2, we get the image. Com Daniel 2, nós temos a imagem That tells us that these kingdoms will increase in strength but decrease in morality. que nos dizem que esses reinos eles vão aumentar em força, mas descer em moralidade. Gold, silver, bronze, iron. Temos o ouro, a prata, o bronze e o ferro. But already we know that there is more complexity to Rome than we see in the other kingdoms. Mas já sabemos que existe uma maior complexidade em Roma do que nos outros reinos. We have legs, we have feet of iron and clay, we have toes. Temos as pernas, temos os dedos de ouro e bronze. Rome goes through to the end, but it has different stages. Então, Roma vai até o final, mas tem estágios diferentes. What's the story of... So what's the theme of Daniel 2? Então, qual é o tema em Daniel 2?
Thou, O king, are a king of kings. Você, rei, é o rei dos reis. After thee shall arise another. Depois desse, vai surgir outro. So what's our theme? Então, qual é o You can't tema? have a king without a kingdom. You can't have a kingdom without a king. Você não pode ter um rei sem reino e um reino sem rei. Daniel 7. You know the story. Daniel 7, que vocês conhecem a história. Lion, bear, leopard, and beast. Leão, urso, leopardo e besta. What's the theme? Qual é o tema? Politics. Política. This is how these kingdoms behave, how they conquer and rule. É assim que esses reinos se comportam, como eles conquistam e governam. And when we look at the fourth beast, what do we see? Quando olhamos para a quarta besta, o que que nós vemos? Complexity, Complexidade. different stages. Estágios diferentes. Daniel 9. What Daniel kind 9. of symbology are we seeing in Daniel 8 and 9? Que tipo de simbologia a gente vê em Daniel 8 e 9? Louder? Religion. Why? Why do we say religion? Religião por quê? Por que que dizemos isso? These are counterfeit sanctuary language. Temos uma linguagem de santuário de contrafação. Ram, he-goat, horns. Então, nós temos a ovelha, sacrificial animals that their blood is transferred to the sanctuary by the horns of the sacrificial tables. então nós temos esse sangue que é levado para sacrifício. We see that Babylon, while it's not mentioned here, Nós sabemos que Babilônia não foi mencionada aqui. Is the oxen of Daniel 4. Que pertence a Daniel 4. And this is where we also see complexity connected with the horns. São os bois que pertencem a Daniel 4, que é a complexidade que está conectada a chifres. The blood or the life of Babylon, Medo, Persia, and Greece. O sangue ou a vida de Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia. Will be transferred to Rome. Que vai ser transferido para Roma. It'll take on the religion and culture of all the previous kingdoms. E vai tomar a religião e cultura dos reinos anteriores. What's the story of Daniel 11? Qual é a história de Daniel 11? King of the North. Rei do Norte. Because who's our kings of the North? Porque quem são os nossos reis do Norte? All of these. So Todos Babylon, esses. even though it's not mentioned, is the first king of the North. Babilônia, mesmo que não mencionado, é o primeiro rei do Norte. It's going to get conquered by Medo Persia, who will become the king of the North. Vai ser conquistado pela Média-Pérsia, que vai ser conquistado pelo rei do Norte. Will be conquered by Greece, which will become the king of the North. Vai ser conquistado pela Grécia, que também se torna o rei do Norte. Will be conquered by Rome, who will be the last king of the North. E conquistado por Roma, que vai ser o último rei do Norte. And when we get into Rome as the last king of the North, e quando nós olhamos para Roma como o último rei do Norte, we're going to see complexity. A gente vai ver a complexidade. Because it's going to go through 3 different phases. Porque passa por 3 fases diferentes. So all of this is simple. Então, tudo isso aqui é simples. The histories laid out about Rome are simple.
As histórias sobre Roma são simples, but we can see even at a simple level that Rome has a complexity that the other kingdoms don't. mas mesmo a nível simples, a gente vê que Roma tem uma complexidade que os outros reinos não têm. So I want to have a look at this. Então eu quero olhar para isso. Daniel 11 and the story of the king of the north. Daniel 11 e a história do rei do norte. And we're going to see that there are three histories of Rome given in Daniel 11. Vamos ver que temos 3 histórias de Roma que são dadas em Daniel 11. What does Rome have to do in order to become king of the north? O que Roma precisa fazer para se tornar rei do norte? Big voice. Conquer. Has to conquer the previous king of the north. Conquistar o rei do norte anterior. It's going to conquer the previous king of the north. Vai We'll conquistar come o rei back do to this norte history anterior. and look at a bit closer in a minute. Daqui a pouco vamos voltar para essa história e ver de mais perto. It has to become the king of the north. Tem que se tornar o rei do norte. Then what's it going to do next? Depois o que que faz? Do you remember? Quem lembra? Got to conquer 3 geographical areas. Precisa conquistar 3 áreas geográficas. And then it's going to rule the world. E depois You vai remember? reinar o mundo. I'm reminding you of things you already know. I'm just putting you on the spot. Eu estou relembrando de coisas que vocês sabem, colocando vocês para. And then it's going to rule the world for how long? Para dar a resposta. For, E depois vai reinar no mundo quanto tempo? for a time, 360 years. 360 anos. Then we're going to come down. This is pagan Rome, ancient Rome. Que é Roma pagã, Roma antiga. We'll come down to papal Rome. Agora na Roma papal. And what's the story of papal Rome? Qual é a história de Roma papal? Same pattern. Mesmo padrão. What does it have to do first before it rules the world? O que precisa fazer primeiro antes de governar o mundo? What's it going to conquer? O que vai conquistar? Got to pluck up 3 horns. Vai ter que tirar, remover 3 The chifres. Heruli, the Vandals, and the Ostrogoths. Os Érulos, Then what's os it going to Vândalos e os do? Ostrogothos. E depois o que faz? For how long? Quanto tempo? A time, times, and half a time. Tempo, tempos e metade de um tempo. So when we come down to modern Rome, Agora indo para Roma moderna. what's it got to do? O que precisa fazer? Conquer 3 geographical areas before it can rule the world. Conquistar 3 áreas geográficas antes de conquistar o mundo. We mark the first one as Marcamos o primeiro, 1989, com 1989. and the conquering is of Conquista de quê? King of the South. Rei do We'll Sul. say the USSR. Vamos dizer a União Soviética. And then Depois,
We're doing the simple. Estamos fazendo o mais simples. You've got a Bible in your hands. Vocês têm a Bíblia nas mãos. All right. Before we fill this in, let's go back to this one. Mas antes de preencher isso, vamos voltar aqui atrás. Go to Daniel chapter 11. Vamos para Daniel capítulo 11. And we're going to jump in E vamos para We'll jump in at verse 14. o verso 14. And in those times there shall many stand up against the king of the south. Also, the robbers of thy people shall exalt themselves to establish the vision, but they shall fall. E naqueles tempos muitos se levantarão contra o rei do sul, e os violentos dentre o povo se levantarão para cumprir a visão, mas eles cairão. So we've jumped into a history where the king of the south is in trouble. Então nós pulamos para a história onde o rei do sul está em problemas. Who's standing up against the king of the south? Quem está se levantando contra o rei do sul? What does the verse say? O que diz o verso? Muitos. Many are standing up against the king of the south. Muitos se levantam contra o rei do sul. And also the robbers of God's people. Mas também os Are exalting violentos dentro do themselves. povo de Deus que se exaltam. So the king of the south has many enemies, and one of them here is Rome. Então o rei do sul tem muitos inimigos e aqui um deles é Roma. The robbers of God's people is Rome. Os violentos dentro do povo de Deus é Roma. And we can prove that from Daniel chapter 2. Conseguimos provar isso com Daniel capítulo 2. Because that word robbers means breakers. Porque aqui essa palavra ladrões ou os violentos são os que quebram. And in Romans chapter 2, it is the fourth kingdom that breaks God's people. E em Romanos é o quarto reino que quebra o povo de Deus. But it is Rome that establishes the vision, and Rome also falls. Mas também é Roma que estabelece a visão e cai. So come to verse 16. Depois no verso 16. I'm sorry, we'll read verse 15. Let's not jump. Na verdade, continuando no verso 15, não vamos pular. So the king of the north shall come and cast up a mount and take the most fenced cities. E o rei do norte virá e levantará baluartes e tomará a cidade forte. And the arms of the south shall not withstand, neither their chosen people, neither there shall be any strength to withstand. E os braços do sul não poderão resistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força para resistir. So the king of the south is in trouble. O rei do sul está em problemas. The king of the north is going to come against the king of the south. O rei do norte vem contra o rei do sul. And who's the king of the north here? E aqui, quem é o rei do norte? In verse 15. No verso 15. Who's the king of the north in verse 15? Quem é o rei do norte no verso 15? Rome's not king of the north yet. Ainda não era Roma. It's the same king of the north that's been fighting the king of the south in the previous verses. É o mesmo rei do norte que estava lutando contra o rei do sul nos versos anteriores. It's Greece. Grécia. But remember, Greece gets divided up into lots of sections. Lembre-se que Grécia é dividida em várias secções. And then into 4. Depois 4. And then into 2.
Depois duas. King of the north and the king of the south are both who? Rei do Norte e Rei do Sul, ambos são quem? They're both Greece. Grécia. So the king of the north of Greece is fighting the king of the south of Greece. Então, o Rei do Norte da Grécia luta contra o Rei do Sul da Grécia. And the king of the south of Greece is in trouble. E o Rei do Sul da Grécia está em problemas. Verse 16. Verso 16. But he that cometh against him, O que, pois, há de vir contra ele? we have to determine who these pronouns belong to. Temos que determinar a quem pertencem esses pronomes. Who's the he and who's the him? Quem é ele e quem é a outra, o dele. Rome is coming against the king of the north. Roma vem contra o Rei do Norte. Rome is coming against the king of the north of the south. Sorry, of Egypt. Roma vem contra o Rei do Sul do Egito. So this is 64 BC. Então, isso é 64 a.C. Rome is going to conquer the Seleucid Empire. Roma vai conquistar o Império Seleuco. Pompey, Roman general, is going to annex Syria. Pompeu, general romano, vai anexar a Síria. It is the end of Seleucid rule. E é o final desse reinado seleuco. And Rome is now the king of the north. E Roma se torna o Rei do Norte. But it's been a player in history for a while. Mas tem sido um jogador na história durante muito tempo. It's been meddling in the affairs of countries for years. Tem interferido com países durante muitos anos. But now it is king of the north. Mas agora é o Rei do Norte. So what's it going to do next? E o que faz depois? Verse 16. Verso 16. But he that cometh against him shall do according to his own will, and none shall stand before Rome. O que, pois, há de vir contra ele fará segundo a sua vontade, e ninguém poderá resistir a Roma. And Rome, the king of the north, shall stand where? E Roma, o Rei do Norte, vai se colocar onde? Which by the king of the north's hands shall be consumed. Onde os braços do Rei do Norte vão ser consumidos. 63 BC. 63 a.C. This is where Pompey captures Jerusalem. É quando Pompeu captura Jerusalém, He enters the most holy place. entra no sagrado, He appoints the rulers in Jerusalem and in Judea. entra no lugar santíssimo, colocando quem vai reinar na Judeia. And this is where you mark Roman control over Judea. E é aqui que a gente marca um controle romano na Judeia, Okay, so he's conquered 2 geographical areas. onde ele conquista 2 áreas geográficas. He needs to conquer the third. E precisa conquistar o terceiro. What's the third conquering? Qual é a terceira conquista? Egypt. Egito. And what event do we call that? What's the marker? Qual é o evento disso? Qual é o marco? Battle of Actium. A Batalha de Actium. This is Actium. Então, aqui é Actium. Then Rome will rule for a time, which takes us to? Então, Roma aqui governa durante um período de tempo que nos leva a... Is that right? No, sorry. 330. Because Constantine's going to move his capital over to Rome in the east. Que é para onde Constantino vai mudar a sua capital. So 3 geographical areas. Então, temos 3 áreas geográficas.
Babylon, ancient Babylon also had to conquer 3 geographical areas. Babilônia Antiga também teve que conquistar 3 áreas geográficas: It had to conquer Syria, Palestine, and Egypt. a Síria, Palestina e o Egito. You find all of the kingdoms had to conquer 3 geographical areas before they became worldwide kingdoms. E todos eles tiveram que conquistar essas 3 áreas antes de se tornarem esses poderes mundiais. So we come down to this history, and now tell me what the second marker is. Agora vamos para essa história e me digam qual é esse segundo marco. You can use your cheat sheet. Vocês podem First the usar a cola. First, the king of the south, Primeiro o rei do glorious sul land. e a terra gloriosa. And then Depois, Egypt. Egito. And then E depois, short space. um curto período de espaço. And then falls. E depois, cai. Curto período de tempo e cai. Falls. So what we used to teach, Então, o que nós costumávamos ensinar, first the glorious land, then the world. primeiro a terra gloriosa e depois o mundo. And we had another term for that. Mas tínhamos um outro termo para isso. What marker do we give? Oh, forget the Vandals, but I don't want to get into that complexity. But what marker do we give this? Porque são um pouco os vândalos, não quero entrar nessa complexidade, mas que marco damos a esses? Prophetic marker. Marco profético. When Rome takes the glorious land, Quando Roma conquista a terra gloriosa, does that make sense? We call that faz Sunday law. sentido? Chamamos a isso lei dominical? This is national Sunday law. É a lei dominical nacional. What's this one? Essa aqui é qual? Worldwide Sunday law. Lei dominical mundial. How many Sunday laws do we have? Quantas leis dominicais nós temos? So we call this is the Sunday law Então, isso é a on the lei line of the dominical 144,000. na linha dos 144.000. What would we call that on the line of 144,000? Que chamaríamos Close a to isso na linha probation. dos 144.000? Fechamento da porta da graça. So while the Sunday law for the world Enquanto a lei dominical para o mundo is the close of probation, é o fechamento da porta da graça, we always understood at a simple level nós sempre entendemos a um nível mais simples that Rome has to conquer those 3 things before it rules supremely. Roma tem que conquistar essas 3 coisas antes de governar supremamente. I just remember we would draw the map. Lembre-se, a gente desenhava o mapa, There's the Mediterranean Sea. tínhamos o mar Mediterrâneo, There's the glorious land. temos a terra gloriosa. What does the king in the north want? E o que quer o rei do norte? Wants Egypt. Egito. In order to get to Egypt, you have to deal with the glorious land first. Mas para poder chegar ao Egito, você precisa lidar primeiro com a terra gloriosa. So this is the literal, Isso é o literal and it's also the spiritual. e também o espiritual. So that's the things we already know. Então, essas são as coisas que a gente já conhece.
And it's relatively simple. E é relativamente simples. We see the pattern repeat. A gente vê o padrão se repetir. What the complexity of the midnight cry message gave us O que nos deu a mensagem do clamor da meia-noite como complexidade, or one of the things it gives us, ou pelo menos uma das coisas que nos dá, is that there are multiple events going on the same time in the same history. é que temos vários eventos acontecendo ao mesmo tempo na mesma história. So while the king of the north, while Rome is dealing with the glorious land, Então, enquanto Roma está lidando com a Terra Gloriosa, it is also dealing with Egypt. também está lidando com o Egito. So let's go to verse. So you're in Daniel 11. Então, vocês estão ainda em Daniel 11. And what Daniel 11 does is it gives us these three histories, but it also gives us layers. Mas o que Daniel 11 nos dá é as três histórias, mas também camadas. It takes us through the history of Rome. Nos Twice. leva para a história de Roma duas vezes. It takes us through the history of the papacy twice. Nos dá a história do papado duas vezes. And when it gives those two histories, it's not always starting at the same point. E quando nos dá essas duas histórias, não começam sempre no mesmo ponto. Because it's telling a different story. Porque conta uma história diferente. In the history of pagan Rome, Mas na história de Roma pagã, there is a thread or a story that is the conquering of the glorious land. nós temos uma linha, uma história que é a conquista da Terra Gloriosa. And then there is another thread or a story that is the conquering of Egypt. Pois temos outra linha traçada que é a conquista do Egito. They are two threads running concurrently. São duas linhas traçadas correndo em paralelo, But sometimes they meet up. mas às vezes se encontram. So if you look at, so we read the verses about becoming the king of the north, conquering the glorious land, conquering Egypt. Então, nós lemos os versos sobre se tornar o rei do norte e conquistar, e depois conquistar o Egito. And then Daniel will give us a bit more history of what happens during this time. Depois, Daniel nos dá um pouco mais de contexto do que acontece durante esse tempo. And then if we jump down to verse 23. E se pulamos para o verso 23. And after the league made with him, he shall work deceitfully, for he shall come up and shall become strong with a small people. E com os braços de uma inundação serão varridos diante dele, e serão quebrantados como também o príncipe da aliança. And what Daniel is going to do here is take us back in time. Eu li o verso errado, era o 23. O que Daniel faz aqui é nos levar de volta para a história, para o tempo. Way before 64 BC. Bem antes de 64 a.C. To 161 BC. Para 161 a.C. And there's a league. E temos uma liga, A peace treaty. que é um tratado de paz. An alliance with the glorious land. Uma aliança com a Terra Gloriosa. And so way back here, before Rome is king of the north, Então, aqui atrás, antes de Roma ser o rei do norte, the glorious land is going to enter into an alliance with it. a Terra Gloriosa vai entrar em aliança com ele. When Rome makes an alliance with nations, it weakens them.
E quando Roma faz aliança com nações, se torna mais fraco. They always come up on top. Sempre saem por cima. So that verse takes us back to that history. Então, esse verso nos leva para essa história, It tells us how Rome operates. nos mostra como funciona Roma How does it operate? e como funciona. Deceitfully. De forma And enganosa. does it need big numbers to do that? E precisa de grandes números para fazer isso? Small people. Pessoas pequenas. You only need a political party. You don't need the whole nation. Você apenas precisa de um partido político e não de toda uma nação. This is how Rome operates. É assim que funciona Roma. And I wanted, if we go back, Se voltarmos atrás, actually, even, we'll read verse 24. vamos ler o verso 24 de Daniel 11. He, Rome, shall enter peaceably even upon the fattest places of the province. Virá também caladamente Roma aos lugares mais férteis da província. And he shall do that which his fathers have not done, nor his fathers' fathers. He shall scatter among them the prey and spoil and riches, yea, and he shall forecast his devices against the strongholds even for a time. E fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais. Repartirá entre eles a presa e os despojos e os bens, e formará seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo. This gives us more information on how Rome operates. Que nos dá mais informação sobre como funciona Roma. Does it have to do everything with warfare? Precisa fazer tudo com guerra? Peaceably, diplomacy, Pacificamente, com diplomacia, alliances. com alianças. And it's going to divide up the riches. Vai dividir os bens. And it's even going to work devices against the strongholds. What is the stronghold of Rome? E também com os mais fortes de Roma. O que é o mais forte em Roma? This is the political intrigue within Rome itself. É política dentro de Roma. The stronghold of Rome is Rome. Fortaleza de Roma é Roma. That's why it falls when it moves its capital from the west to the east in 330. Por isso cai quando muda a sua capital em 330. Now, I want to take us back to another verse. Agora eu quero nos levar mais para trás, para outro verso. I'll go 198 BC. 198 a.C. And do you know what I'm talking about, 198? Quando eu falo de 198, vocês sabem o que é? Have a look at verse 13. Vejam o verso 13. What's the history of verse 13? Qual é a história do verso 13? Any takers? Jog any Alguma memories? sugestão? This is Panium. Panium. Panium is a battle between who? Porque Panium é uma batalha entre quem? Just simply, King of the North is going to defeat the King of the South. Rei do Norte, que vai derrubar o Rei do Sul. This is the beginning of the demise of the Ptolemaic kingdom. Esse é o início da queda do reino de Ptolomeu. So the beginning of the end for Egypt O is início here do fim in para Panium. Egito é aqui no Pânium. We can mark its end way back down here. Poderíamos Close marcar seu probation. final aqui. Fechamento da porta da graça. So what I'm aiming to show is that this was a simple line of history. O que eu quero mostrar é que essa é uma linha de história simples.
And we could lay lots of dates and events along this line. Podemos colocar várias datas e eventos nessa linha, But we need to see that there are actually two things happening at the same time. mas precisamos ver que existem duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. We've got 198, Temos 198, 161, 161, 63 63, is the work that's going on about the glorious land. que é o trabalho que está acontecendo com a Terra Gloriosa. And then there is, actually, I might take that one out. And then there is another work that's going on to conquer Egypt. Depois temos um outro trabalho acontecendo para conquistar o Egito. They're both connected at times, Ambos estão conectados em tempos, but separated at others. mas em outros tempos estão separados. So first the glorious land, then the world. Então, primeiro a Terra Gloriosa e depois o mundo. But Rome's interactions with the glorious land don't always line up with Rome's interactions with Egypt. Então, essas interações de Roma com a Terra Gloriosa nem sempre se alinham nas mesmas interações com o Egito. That is the complexity of seeing two lines of history happening at the same time. Essa é a complexidade de ver duas linhas de história acontecendo em paralelo. And so we see the conquering of the glorious land Então, nós vemos essa conquista da Terra Gloriosa, has to happen before the conquering of Egypt, tem que acontecer antes da conquista do Egito, but the work to bring down Egypt has been happening deceitfully. mas o trabalho de derrotar o Egito tem acontecido de forma enganosa, A lot of behind the scenes intrigue muito por trás das cenas, before we see the Battle of Actium in 31 BC. antes da gente poder ver a Batalha de Actium em 31 a.C. So there's a lot more detail to this history that we could look at. Temos bastantes detalhes dessa história que poderíamos ver, But I'd like to take us to a more recent example so we can see the importance of seeing these two things happening at once. mas eu quero nos levar para um exemplo recente para a gente ver isso acontecendo de forma paralela. Let's go back to the Battle of Raphia. Vamos voltar para a Batalha de Ráfia. What date is that? Qual é a data? 2019. 2019. And what marks the Battle of Raphia? E o que marca a Batalha de Ráfia? Okay, so when we say spheres of influence, who's battling over the spheres of influence? Quando nós dizemos esferas de influência, quem estava lutando por isso? King of the South and the King of the North are battling over the spheres of influence. Rei do Norte e Rei do Sul lutando pelas esferas de influência. And we mark this as the King of the South defeating the King of the North. Marcamos isso como o Rei do Sul derrotando o Rei do Norte. Syria, Ukraine, Africa, Venezuela, help me out, and all the rest. Ucrânia, Venezuela e todos os restantes. Turkey, Libya, Yemen. Turquia, Líbia, o Iêmen. We see the King of the South has these victories, gains these spheres of influence. Vemos que o Rei do Sul tem essas vitórias, ganha essas esferas de influência. We know from other lines that this is a Pyrrhic victory. Sabemos de outras linhas que isso é uma vitória pírrica. It's the win you have when you don't have a win. É o ganho que você tem quando você não tem o ganho. They win at great cost. You may as well be defeated.
Ganham a grande custo, mais valia que fossem derrotados. But the king of the south defeats the king of the north. Mas o rei do sul ganha contra o rei do norte. 2019. 2019. What else do we mark? O que mais nós marcamos? What else happened in 2019 that was a big event? O que mais aconteceu em 2019 que foi um grande evento? Can you see that? Is that the back? Vocês veem isso aí atrás? November 9, 9 de novembro. impeachment of Donald Trump. O impeachment de Donald Trump. So one of the things that I think July 18 teaches us Uma das coisas que eu acho que nos ensina 18 de julho July 18, 2024 as Sunday law de 2024, como uma lei dominical, is to go back to July 18 of 2020. é voltar para trás para 18 de julho de 2020. And in July 18 of 2020 E 18 de julho de 2020 is where Elder Jeff and his associates were predicting Panium. é onde Ancião Jeff e seus associados estavam predizendo Panium. They had used some chronology to come up with that date and that year. Onde eles tentaram usar a cronologia para essa data, esse ano. When we come back and we revisit that history, Quando voltamos atrás para rever essa história, we can see the mistake that they made. vemos o erro que eles cometeram. Our job is not to see the end of something. O nosso trabalho não é ver o final das coisas. Ellen White gives us the end of everything. Porque Ellen White já nos dá o final de tudo. Our job is to understand how it begins. O nosso trabalho é entender como começa. And what they were trying to do here was look at an ending when they were rejecting a beginning. E o que eles tentaram fazer aqui é olhar para o final quando rejeitaram o início. And what didn't they see in the beginning? E o que eles não viram no início? So this was King of the South against the King of the North, his spheres of influence. Então aqui temos o rei do norte e sul e as esferas de influência. November 9, 9 de novembro, impeachment of Donald temos o Trump. impeachment de Donald Trump. And what Elder Jeff did was say, Elder Tess has predicted November 9. E o que o ancião Jeff fez foi dizer, a anciã Tess predisse 9 de novembro. And you can't see the King of the South in November 9. E não dá para ver o rei do sul a 9 de novembro. Therefore, it's a failed prophecy. Por isso é uma profecia falhada. They've got to come up with an alternative. Tentaram criar a alternativa, predicting Panium. enquanto ainda estavam tentando predizer Panium. But we see that there are two things going on in this same history. Mas a gente vê que existem duas coisas acontecendo nessa mesma história. November 9 is about the conquering of the glorious land. 9 de novembro é a conquista da Terra Gloriosa. The King of the South against the King of the North is the conquering of Egypt. You've got to deal with the King of the South. Essa conquista do rei do sul para o rei do norte é a conquista do Egito. Temos que lidar com o rei do sul. I'll write King of the South, so don't cause confusion, hopefully. Vou escrever rei do sul para não causar aqui nenhuma confusão. There are many things happening in 2019. Temos várias coisas acontecendo em 2019. The complexity is seeing the two
threads running together, sometimes meeting. A complexidade é ver essas duas histórias paralelas que às vezes se encontram. And they did meet in November, on November 9, E se encontraram a 9 de novembro, because what caused that impeachment? porque o que causou esse impeachment? Donald Trump trying to interfere with Ukraine. Donald Trump tentando interferir com a Ucrânia, That is a part of this story. que é parte dessa história. You remember the drawings of the needles and the threading of the thread through the needle eye. Vocês lembram-se da linha passando a agulha, o buraquinho da agulha? But it's also like crochet or lace work. Seria como costurar, quando você faz algum tipo de costura, Where you've got a chain, you make a chain, onde você várias vezes faz uma corrente and then you come back e and volta you'll atrás, make other chains, bring them down and join. Make faz other outras chains, correntes, bring them down and join. traz isso para baixo e as une. So complex is separate, but they do meet up at certain events. Complexo é o separado, mas que se encontram em alguns eventos. So when we come down to Sunday law at our time, Então, quando a gente vai para a lei dominical do nosso tempo, what do people want to see? o que as pessoas querem ver? The death of the King of the South. A morte do Rei do Sul. And that is happening on another line of history. Mas isso está acontecendo numa outra linha da história. Elder Tess taught that November 9 was not raffia. A anciã Tess ensinou que 9 de novembro não foi Ráfia. The King of the South against the King of the North over spheres of influence was raffia. Ráfia foi o Rei do Norte contra o Rei do Sul e as esferas de influência. But this is still 2019. Mas isso ainda é 2019. July 18, 2024 is not the Battle of Argos. 18 de julho de 2024 não é a Batalha de Argos. The King of the South is dying. O Rei do Sul está morrendo. The King of the South has suffered their death. Sofreu a sua morte. But it is still yet to be decapitated. Mas ainda tem que ser decapitado. You can mark the demise of the King of the South back here from Panium. Podemos marcar isso desde aqui atrás, em Pânio. But there's going to be political intrigue right through to the Battle of Actium. Mas vamos ter essa intriga política até a Batalha de Actium. So when we say that the King of the South will die at Sunday law, Então, quando nós dizemos que o Rei do Sul morre na lei dominical, let's also remember that there is a national Sunday law and a worldwide Sunday law. a gente se refere a uma lei dominical nacional e uma mundial. And even within the King of the South, E mesmo dentro do Rei do Sul, the King of the South is fighting battles on two different fronts. eles estão lutando em as batalhas em duas frentes diferentes, Internally and externally. interno e externo. So complexity comes when we're juggling different threads of history at the same time. Então, o complexo vem quando a gente tem que lidar com essas histórias ao mesmo tempo. What the early rain gave us under Elder Jeff O que a chuva temporária nos deu com o ancião Jeff was the bones. foi os ossos. And those bones are still valid, E esses ossos ainda são válidos, but they're too vague. mas são muito vagos. We need complexity to give us more detail to see where we are in history. Nós precisamos de mais detalhe para ver a complexidade onde nós estamos na história.
Vagueness won't get us to the end successfully. Aquilo que é vago não nos leva até o final de forma com sucesso. So we can be grateful for the simple and grateful for the complexity. Então, nós podemos ser gratos ou ingratos pela complexidade. Okay, so we'll just to summarize, Então, só para resumir, we have looked at the simple layout of prophecy that was given to us under Elder Jeff and the first angel's message. nós olhamos para a história que nos foi dada com o primeiro anjo, com o ancião Jeff, a história mais simples, That message was still a large part of the early rain. essa mensagem é grande parte da chuva temporã. It was an opening of the book of Daniel. É a abertura do livro de Daniel. And what the midnight cry gave us was complexity of that line of history. O que o clamor da meia-noite nos deu foi complexidade dessa linha na história, By taking us into the hidden histories of Daniel 11, nos levando às histórias escondidas de Daniel 11, the Diadochi Wars and the Pyrrhic Wars, as guerras dos diádocos e pírricas. and so that today we have to juggle all those histories E hoje nós temos que lidar com todas essas histórias, see the relevance to our time, ver a relevância para o nosso tempo, but understand that there are also multiple things happening in the same history. e entender que nós temos coisas múltiplas acontecendo na mesma história. The conquering of Egypt and the conquering of the king of the south and Egypt, A conquista do Egito e a conquista do rei do sul e Egito does not have to and does not always line up to Rome's interactions with the glorious land. não precisa e nem sempre se alinha com as interações de Roma com a Terra Gloriosa. But the glorious land has to be conquered first. Mas a Terra Gloriosa precisa ser conquistada primeiro. If you are watching the news at the moment, which I'm assuming we are all doing, Se vocês estão vendo as notícias de momento, e eu assumo que todos estamos, you will notice that Donald Trump is now calling the world to worship the image of the beast. vocês vão ver que agora Donald Trump está chamando o mundo para adorar a imagem da besta. He already has the glorious land, Ele já tem a Terra Gloriosa and he did that with a small people. e fez isso com pessoas pequenas. And now it is just the world. E agora é só o mundo. These events have happened concurrently, but not necessarily connected. Esses eventos aconteceram correntemente, mas não necessariamente unidos ou So conectados. let's close our study with prayer. Vamos terminar com uma oração. Dear God in heaven, Querido Deus que estás nos céus, you lead your people on gently, and we are very grateful. tu guias o teu povo de forma gentil e nós agradecemos. May we gather up all the scraps of light that we've been given over these years, Que a gente possa reunir todos os pedaços de luz que nos foi dado ao longo dos anos and let them give us clarity of what is happening today. que isso nos possa trazer clareza ao que acontece hoje em dia. We thank you for this place of worship, for this ministry, for these people. Agradecemos por esse lugar de adoração, por esse ministério e essas pessoas. And we ask a special blessing on the remainder of our camp. Pedimos uma bênção especial para o restante da nossa campal.
We ask this in Jesus' name. Amen. Pedimos em nome de Jesus. Amém.